Muito bom dia. O Zebu para o Mundo de hoje fala do outro lado da porteira. A gente ouve muito falar que o produtor rural brasileiro é craque, tem excelência na porteira para dentro, ou seja, produz muito bem, aproveita os espaços, mas na hora de comercializar os seus produtos, na hora de vender, para ter a sua receita e o seu lucro na atividade, nem sempre o talento é igual ao talento para produzir. Então, é um assunto que chama bastante a sua atenção. Tenho certeza de que é muito do seu interesse de saber de um consultor em vendas especializadas no agronegócio, ouvir o que nós temos a partir de agora para falar. Nosso convidado é o Marcelo Cerutti, ou Cerutti, como é conhecido no Brasil inteiro. Ele dá cursos no Brasil inteiro, treinamentos no Brasil inteiro. Ele, por profissão inicial, é médico veterinário e técnico agropecuário, mas já abandonou faz tempo, né, Marcelo? Seu negócio agora é consultoria em vendas do agro. Exatamente, Zaidan. Bom dia a você, bom dia aos amigos do canal. Quero agradecer o convite, é uma honra estar com vocês aqui. Eu confesso que tenho saudades às vezes, hein? A medicina veterinária, técnico agropecuária, foi um momento marcante da minha vida, né? E fizemos um trabalho excelente com cooperativas no sul do país, depois aqui no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, Goiás. Então, é uma história encantadora. Isso fortalece hoje o viés da gente poder falar sobre vendas. A sua base é Campo Grande. Isso, Zaidan. Mas você está no Brasil inteiro. Isso, nós estamos há 13 anos no mercado, uma empresa de consultoria e treinamentos para os profissionais do agronegócio. Rodamos o Brasil, praticamente, aí, todas as regiões, todos os estados. Aí. Bom, você está aqui no canal do Boi, emissora do SBA, que se notabilizou, se consolidou no mercado brasileiro como uma empresa que vende. Exato. E graças a Deus faz muito bem essa tarefa de vender não os seus próprios produtos, mas os produtos do pessoal que está na fazenda, né? Fazendo touros, bezerros, novilhas, enfim. A história do canal do Boi está aí para mostrar. Hoje nós temos muito problema, não é, Marcelo, o Cerutti? O que eu disse na abertura, dentro da porteira está tudo bem, mas na hora de vender dá aquela travada. Exatamente. Por que isso acontece? Exatamente. Acho que eu quero fazer um breve comentário sobre a primeira parte da tua fala. Né? Todos nós vendemos, né? Então vendemos a nossa imagem, vendemos produtos, todos nós temos um compromisso com o negócio. Então você fecha negócio todo dia. Então o produtor que está nos acompanhando, que entrega touro, né? Ele faz isso numa excelência. Então ele tem que saber como comunicar essa venda. Então é inevitável que a gente faça essa reflexão. Todos nós vendemos. Então, você que está na fazenda, você que está no campo, você faz parte da área comercial. E aí é interessante, né? Nos últimos anos, né, e eu posso falar com segurança para você, Zaidan, eu fui um dos primeiros, se não o primeiro médico veterinário, técnico, a tratar dessa questão para as empresas, para os negócios. Né? Claro, não poderia deixar de lembrar o Dourado, que é um dos grandes médicos veterinários que fez treinamento, mas o nosso treinamento ele é aberto para todas as empresas. É diferente quando você vai treinar a tua empresa lá, né? E nessa questão de treinamento tem tido uma dificuldade, tem tido um limite, porque as pessoas pensam que venda é só fechamento. Ah, não, eu vou treinar a venda, eu vou fechar, eu vou ver como é que eu faço o fechamento de uma venda. E não é bem assim. A venda começa desde o planejamento, da estratégia, análise de mercado, algo importante que nós temos que nos prender, e técnicos, né? Eu falo muito para técnicos, né? Os técnicos nos acompanham no Brasil e eu tenho dito para eles, não adianta você ser um expert em venda, em negociar, em convencer o cliente se você não domina o produto. Porque ter conhecimento do produto é fundamental. Lógico, né? Claro. E aí depois conhecer o cliente. Né? O que falta, o Cerutti? Comunicação? Precisa ter uma comunicação melhor? Eu vejo que esse ano, já trazendo aí para uma análise de 2020, esse ano ficou bem claro isso, que nós temos uma dificuldade de aceitar a comunicação, aceitar ela, como ela é. No começo da pandemia, nós fizemos várias transmissões para as empresas, que nós prestamos consultoria. Né? Então, nós temos empresas no Brasil inteiro aí que nos acompanham.
Zaidan, teve uma dificuldade do vendedor, do profissional, parar em frente à transmissão para poder acompanhar. Então, assim, nós temos que, aquela história, né? Aceita que dói menos. Né? Então, tem que fazer o quê? Tem que fazer treinamento, sim. Né? E a comunicação, seja ela internet, seja através das palestras, leitura. Zaidan, o nosso povo lê muito pouco. Então, isso dá um impacto grande na hora que vai conversar com o produtor. E o produtor hoje está né, usar uma linguagem aí da moçada, ele está antenado. Ele tem informação demais. E aí ele pega um vendedor, um profissional mal preparado, ele se decepciona. Porque o que ele vai levar para dentro da fazenda dele? Né? Então tem que pensar nisso. Bom, como sempre, o pessoal de casa já sabe, o Cerutti, nós deixamos o nosso telefone, o WhatsApp, para as pessoas falarem com você, se tiver dúvida, conversar, passar alguma pergunta. E hoje, além das nossas mídias sociais que transmitem o Zebu para o mundo, hoje temos a satisfação de ter a transmissão ao vivo do seu Instagram também. Exatamente. Você chamou a turma para assistir? Chamei. Ontem nós disparamos aí pelo menos uns 3.000 contatos, né, na nossa rede de transmissão, né, e o pessoal está acompanhando pelo Instagram, @Cerutti Consultoria. Então, a você que está acompanhando pelo Instagram, muito obrigado, viu? Seja bem-vindo. Ô Cerutti, você falou em pandemia, como é que você define o ano de 2020 para o setor agro? O setor geral, vamos né? falar em setor geral. A palavra que fica, que foi realmente fantástico, né? Pelo ponto de vista das commodities, da venda, né? E nós estamos acompanhando preços aí astronômicos que nunca tínhamos, né? Nada mais justo do que chegar nesse patamar. Né? Então, se analisarmos o ponto de vista das commodities, né, é inquestionável, foi um ano bem interessante. Mas nós temos algumas preocupações para isso. Eu acho que nós temos que pensar que nós produzimos para alimentar o mundo, mas o mundo tem dinheiro para comprar? Então, a gente tem que ficar essa reflexão, porque né, como que está essa questão né, da comercialização? Eu tenho acompanhado alguns colegas consultores palestrantes, e eu me uno a eles também, no conceito de a gente trabalhar a agroindústria, né? Agregar valor àquele produto, mas trabalhar a agroindústria. Né? Então, produz na fazenda e ele vai para onde? Então, aí nós temos alguns históricos importantes. As cooperativas do sul do país, Cevale, né, a Copavel, aí você pega a LAR, né, que são empresas que estão aqui também, a Coamo, né, estou citando cooperativas, mas poderia citar outros grupos privados também. Essas empresas estão investindo forte na agroindústria. Então, acho que nós temos que fazer essa reflexão também, porque você pode falar, Cerutti, mas a inflação está controlada, está dentro do patamar do governo. Mas espera aí, dá para começar a ter um pouco de dúvida, porque o preço que foi o óleo de soja, o preço que foi, né, algumas coisas. Então, nós temos que repensar um pouquinho como que nós vamos trabalhar isso para vender. Né? A partir de agora, nós teremos um rearranjo na questão de preço, na questão de mercado? Eu confesso, eu não sou especialista, minha área é comercial, né? Eu me dedico a isso, não sou especialista em preços de commodities, mas o que a gente tem acompanhado, semana passada eu tive a oportunidade de acompanhar alguns eventos, nós temos dois cenários, até julho de 2021 e depois de julho de 2021. Então, acho que tem alguns limites aí. O que o produtor que está nos acompanhando pode pensar? Né? Ele tem que ficar muito próximo, de entender esse mercado, né? Da carne, ele tem que entender como que ele vai fixar esses preços. Então, tem todo... cada vez mais vai exigir dele que ele domine essas informações. Né? Informação é vital. É vital. Eu não saberia responder no mesmo a tua pergunta. Eu não vejo... Não, mas porque para você vai vender, para cima ou vai para baixo? Você vai ter que depender de um preço. De um preço, a pergunta até não está relacionada a preço, porque o preço vai depender de oferta, vai depender de demanda, não é? Mas não vejo, só para te ajudar, não vejo que vai mudar muito até junho, julho do ano que vem. Não muda muito, não. Né? Até porque nós temos um fator que nós temos que pensar aí. Você tem acompanhado também, né, a questão da estiagem. Está faltando chuva. Eu estava esse dia em Alta Floresta, está faltando chuva lá. Né? O pessoal está demorando para plantar. Atrasou o plantio em Sinop. Né? Agora, o Cerutti, quando a gente fala em vender, não é totalmente correto quando a gente pensa em vender touros, vender tratores, vender máquinas de R$1 milhão. Mas vender também o queijinho produzido lá nas propriedades, com esse selo de qualidade que o governo lançou. O pequeno produtor, a agricultura familiar, começou a ter acesso, né, pode ter acesso
comercializando os seus produtos, que são tão importantes para a agricultura familiar quanto uma máquina de R$1 milhão para uma John Deere da vida. Para esses pequenos, o que você tem a dizer? Que orientações técnicas você pode passar para essas pessoas terem sucesso? Que pergunta na sua boa. produção e, claro, na sua comercialização. Que pergunta boa. É muito oportuna essa pergunta, porque os grandes grupos, o agronegócio, né, que a gente costuma divulgar, ele tem estrategistas, né, ele tem análise de mercado, então tem toda uma condição que está pensando aqui 3, 4, 5 anos. Né, e aí nós vamos para quem trabalha isso que você falou, né, com um produto mais caseiro, produto colonial, vamos chamar assim, né, ele também precisa entender de vendas. Como que ele faz isso? Né? Acho que o principal ponto é você agregar valor cultural àquele produto. Né? Porque está por trás de um produto a cultura, né? a questão da etnia, do que ele está trazendo, qual é a experiência que tem. Né? Eu visito Caxias com uma certa frequência, né? Por ano, então é interessante, você vai para lá, você degusta um vinho, aí tem uma história por trás daquele vinho. Aí você fica muito satisfeito em pagar 100, 200 reais numa garrafa, porque você não está tomando qualquer vinho, você está tomando uma história. Então acho que tem que ficar a mensagem para esse produtor que você lembrou, muito bem, é isso, né? Agregue valor à história. Né? Esse dia eu tomava uma cerveja artesanal e atrás da cerveja tinha história dela, do dono. Caraca, é impressionante você ler aquilo, né? Você fala, pô, tem um conceito aqui, tem um conceito que tem que ser agregado. E tem que fazer isso para colocar, porque senão entra na briga de preço. Aí vai lá para o mussarela, vamos pegar a questão de preço, né? Vai lá para o mussarela comunzão aí. Né? Então tem que fazer, esse é o ponto-chave, né? Cerutti, quem é que pode ser qualificado para fazer essa venda de sucesso? Olha, hoje nós temos que pensar o seguinte, você que nos acompanha, que é profissional do agronegócio, engenheiro agrônomo, veterinário, zootecnista, técnico agrícola, técnico agropecuária, você que trabalha no agronegócio, né? A área comercial ela é fundamental, não dá para pensar, né? Eu costumo dizer isso nos meus treinamentos, do couro vem a correia. Como é que vai pagar o salário de um bom técnico? Tem que vender. É isso, tem que vender. Né? E aí nós vamos quem é o nosso público? É a fazenda, é o cliente. Então eu tenho o produto, eu sou técnico, eu preciso falar do meu produto, eu tenho que dominar meu produto. Então você que é profissional, precisa entender que faz parte da tua carreira. Ah, mas eu não estudei para ser vendedor. Coisa que eu mais ouvi isso. Eu não estudei para ser vendedor, eu estudei para ser técnico. Eu concordo com você, mas volta ao comecinho da nossa entrevista. Qual profissão que não tem que vender? Qual profissão que não tem que vender? Né? E outra coisa, eu digo o seguinte, nós estamos numa área tão boa, mas tão legal, tão fantástica, Zaidan, que nós ajudamos, nós vendemos produtos agropecuários para alimentar o mundo. Nós não vendemos porcaria, não vendemos tóxicos, não vendemos droga, nós vendemos o quê? Produtos para alimentar o mundo. Então você que me acompanha, que é agrovendedor, que é campeão em vendas, você tem que sentir orgulho disso. Tá? E você que é produtor, fique muito à vontade de escolher os seus fornecedores. Quem são os fornecedores que eu me identifico? Porque esse fornecedor vai ajudar você. E as empresas, elas não querem trocar de fornecedor, quando o fornecedor é bom. Elas não querem. Por que eu vou trocar de restaurante se eu estou feliz ali no meu restaurante, se eu estou indo bem? Opa, mas que experiência que eu estou tendo? Cada vez eu estou sendo surpreendido, ou é a mesma salada, é o mesmo feijão, é o mesmo arroz? Não dá, aí não dá. Né? Bom, o meu avô, que veio do Líbano, já se foi, dizia o seguinte, a vida é como um balcão. Tem alguém de um lado, alguém do outro lado. Você fazendo exatamente isso que você disse. Todo mundo é vendedor. Todo mundo é vendedor. Bom, recebo aqui a mensagem... Vou levar isso para a vida, hein? Vou levar isso para a vida. A mensagem do Fábio Souto, de Paranaíba, Mato Grosso do Sul. Estou mandando um abraço para o Marcelo. É fera. Obrigado, viu, o Fábio Souto de Paranaíba. Vamos falar da qualificação. Quem é que deve procurar a qualificação? No caso de uma empresa, de uma fazenda, uma propriedade rural, por exemplo. Quem é que deve buscar a qualificação? É o colaborador ou é o dono da fazenda? Quem deve bancar isso? Bem pensada essa questão. Eu acredito, vamos falar do ponto de vista da fazenda, do dono da fazenda. O dono da fazenda, ele tem que pensar qual que é a minha estratégia, o que eu quero com a fazenda, quanto que eu vou produzir, quanto de área eu vou aumentar. Pensando nisso, qual é o time que eu tenho que ter? E quais as habilidades que eu tenho que ter?
Porque nós desenvolvemos habilidades, né? Eu costumo dizer que tem o conceito chá, né? Muito conhecido do pessoal de recursos humanos que pode estar nos acompanhando. Chá, conhecimento, habilidade e atitude. Então, aonde que eu desenvolvo? Eu desenvolvo as habilidades. Eu entrego o conhecimento? Entrego, mas eu desenvolvo as habilidades. Eu posso também trabalhar a atitude? Claro que eu posso. Eu posso alimentar essas atitudes positivas. Mas a fazenda, ela tem que pensar o seguinte, o que eu preciso para chegar até lá? Quais as habilidades? E aí eu diria o seguinte, tem que começar primeiro pelo líder. Começa primeiro pelo líder. Quem que é o líder da minha fazenda, do meu grupo? Quem que é o líder dos vaqueiros? Quem que é o líder do parque de máquinas? Quem que é o gerente? Né? E aí eu não sou coach, não é a minha formação, mas eu tenho dentro da minha equipe coach, né? Pessoas que fazem isso, né? Que são formadas para isso, né? E que pode fazer o seguinte, desenvolver esse líder. Porque tudo começa com o líder. Vamos fazer o paralelo com o futebol. Né? E hoje à noite tem clássico hoje, né? Mas, o futebol, se não tiver um bom técnico, se não tiver um bom líder de campo, não vai funcionar. Então, muito do reflexo do peão é da liderança. Agora, respondendo a segunda parte, o profissional, aquele capataz, aquele gerente, o próprio líder, o peão lá, que está na fazenda, né, o operador, ele tem que se preocupar em qualificar? Claro que tem. Mas aí ele vai se preocupar de acordo com a estratégia que ele tem enquanto indivíduo. Eu quero crescer na profissão? Eu quero, então eu preciso estudar. Não precisa ficar esperando a empresa, não. Não espera. Isso é comum, essa tua pergunta é muito boa, porque as pessoas ficam esperando a empresa. Vai pegar a empresa não me oferece, não me desenvolve, não me dá nada, essa empresa não vai. Amigão, se a empresa não está te dando coisa e você quer, vai fazer o curso, vai para cima. O que vai acontecer? Se a empresa não resolver, você vai mudar de empresa. Troca de empresa, não tem problema. E a empresa a mesma coisa, eu ofereço curso, ofereço capacitação, a pessoa não desenvolve as habilidades, troca de funcionário. Tem que ser dinâmico isso. Sabe? Bom, essa habilidade todo mundo tem? Eu queria que você respondesse daqui a pouco, depois do intervalo comercial. Eu volto com o Cerutti já já. O Zebu para o Mundo de hoje trata do outro lado da porteira. Produtor rural já provou para o Brasil e para o mundo que sabe fazer muito bem o seu dever de casa, a sua lição, que é produzir com qualidade e respeito ambiental, dentro da porteira. Agora, quando passa para o outro lado da porteira, ou seja, vender, valorizar aquilo que você produz tão bem, é que há os entraves. E por isso nós estamos aqui com um especialista em vendas do agronegócio, um consultor em vendas, que é o médico veterinário, só de formação, mas não trabalha mais na área, o Dr. Marcelo Cerutti, que é também técnico agropecuário. Conhece bem a propriedade. Ô Marcelo, você dá cursos no Brasil inteiro. Isso. Depois da pandemia, como é que ficou? Você não tinha mais a presença do público, que é o seu forte, né? Você, contato com as pessoas. Como é que você está fazendo? E é legal você lembrar isso, Zaidan, porque como que o nosso público gosta de contato presencial, né? Então, ao longo dos anos, né, até o ano passado, nós vimos muito forte na questão do presencial. Comecinho do ano, olha que história legal essa que eu vou te contar. Comecinho do ano, lá em janeiro, fevereiro, nós fizemos um contrato com uma empresa de tratores, uma rede distribuidora de tratores, lá do Mato Grosso, tem 5 lojas. Nós fizemos um contrato em janeiro, finalzinho de janeiro, ali foi dia 31, 1º de fevereiro, né, nós estamos elaborando o contrato de treinamentos à distância. Olha que interessante. Por quê? Antes desse rolo todo. Antes desse rolo todo aí. Né? E aí, naquele momento, a gente pensou, né? Nós já estamos com essa visão. Peraí, o que a gente precisa fazer? Porque estava difícil de reunir a turma. Estava difícil. Imagina, são 5 unidades, 5 lojas, profissional no campo, tem que parar a loja, vai, né? Parar o campo, parar o trabalho de visitas, todo mundo reúne, é hotel, é despesa. É um custo caro isso, vamos pensar. É produtivo? Claro que é. Precisa do presencial? Claro que precisa. E a gente construiu o presencial. Mas nós mudamos muito rápido, nós tivemos uma adaptação muito rápida, porque nós tínhamos um projeto, nós tínhamos uma visão sobre isso. Aí nós criamos um canal que é o iad.cursosposagro.com.br, é um canal de treinamento à distância. O que nós estamos visualizando hoje? Que não dá para você deixar o presencial, porque as pessoas querem isso. Eu falei no primeiro bloco nosso que nós tivemos uma dificuldade no começo, quando veio a pandemia, falou, pessoal, vai para frente do computador, vamos ver lá, vamos fazer uma live. Não, o pessoal tem dificuldade.
E isso aumentou, foi legal no começo, esfriou, agora oscila muito isso. Então o que nós temos hoje? É o híbrido. Você tem que ir para o presencial, com um volume de horas menor, né? Bem pontual, bem direcionado, mas o ano inteiro você pode treinar a equipe. Aí que é a vantagem do à distância, do IAD. Né? Então, nós adaptamos rápido, foi muito, muito fácil para nós, reestruturamos a nossa equipe, trouxemos 2 profissionais excelentes, né? um na área de marketing para cuidar dessa comunicação, né? E outro na área de tecnologia. Então, nós tivemos que investir, foi um ano de investimento para a Cerutti Consultoria, pesado. Né? Então, tem que se adaptar. Marcelo, bom vendedor, quais são os principais atributos? Isso é um dom? A pessoa já nasce com o dom de vender ou todo mundo pode chegar lá? Falar que nasce com o dom, eu acho que seria um pouco exagero, mas tem um percentual. Tocar um instrumento musical, por exemplo. Nem todo mundo tem aquele dom natural. Pode até treinar bastante, mas tem... Dá pro galho, mas não vai chegar lá. Exato, mas tem um Tião Carreiro da vida que o cara já nasce, né, com aquela vontade toda, impressionante aquilo ali. Ah, que escola que ele teve, né? Então, mas existe sim, existe um 3% aí que são pessoas que são, né, a inteligência nata que a gente fala, né? Então ele nasceu com aquilo, mas é 3%, né? Eu particularmente não estou nesse 3%, eu tive que estudar vendas. Eu tive que me dedicar, tive que aprender vendas, tive que ler sobre vendas. Né? Então, e aí vamos desenvolver quais as habilidades que são necessárias. Né? Acho que a primeira fundamental você tem que entender que isso vale para outras profissões também, né? Para o pessoal que está aqui no estúdio, vale, né, para as profissões de forma geral, é garra, persistência, acreditar. Né? E o vendedor, né, respeitando todas as outras profissões, mas ele precisa muito mais disso que qualquer outro. Porque ele recebe 9 não para ganhar um sim. Né? Então, é uma profissão... Então, a persistência é um dos atributos. É um dos atributos. Tem que ter muita garra, entender. E aí eu destaco uma outra característica, que é resiliência. Como que você recebeu 8 não. Né? Eu costumo dizer o seguinte, quando você recebe 8 não, você está mais perto do sim. Então, você tem que ganhar os não. Né? Então, quando você recebe 8 não, como é que você está? Como é que você está? Né? E o produtor de touro sabe disso, né? Porque na fazenda, esse dia eu falava com um produtor lá em Juína, falava, ô Cerutti, toda semana vai um cara lá ver os touros, mas não compra, o que eu faço? Né? Eu falei, amigão, um dia está mais perto do sim. Quantos já foram? Ah, foram 5, então aguenta aí que vai mais uns não para chegar no sim. Mas o que eu quero dizer? Essa resiliência. Como que você está depois do 8º não? Porque o profissional que não tem essa garra, ele está... tá difícil, tá ruim, né? Ele vai ficar naquele ambiente, tá ruim, não tá dando certo, tá complicado, né? E aí ele começa a chorar. Aí ele não vai vender nunca mais. Ele esquece. Então ele tem que se recompor, né? Peraí, recebi um não? Vou para cima. Mas por que eu tive esse não? O que eu preciso melhorar para ir para a próxima visita? Então essa pegada, que eu vejo que é uma característica fundamental. Para conhecer produto, outras coisas, você vai desenvolver. Mas tem que ter essa pegada, né? Persistência, resiliência, o que mais? Acho que um tesão também, né? Se não tiver tesão no negócio, não vai. O cara tem que, né, acreditar naquilo ali. Eu conheço alguns vendedores, que os melhores aí que eu convivo, esses caras eles são diferenciados, eles estão indo para cima, sabe? E isso você pode adquirir. Se você não tem experiência, tem pouca experiência, você pode adquirir isso. Você precisa ter ferramentas, treinar isso, porque uma coisa importante é ter raporte. Eu estou com você aqui entrevistando, nós estamos num raporte. Então, a entrevista legal, estamos conversando. Isso aqui é sinergia, é empatia. É a mesma coisa que acontece com o cliente. Então, isso aqui é uma técnica. Você tem a técnica, eu tenho a técnica. Então, a técnica é fundamental também para isso. Ela vai ajudar você a se recompor. Né? Como que eu faço? O que eu faço agora? Né? Eu não estou com as pernas cruzadas, porque você não está. Está entendendo? Isso gera empatia. Isso é técnica. Você está com a mão aqui, eu também estou com a mão aqui. Por quê? Porque eu estou copiando você. Isso é técnica, isso gera sinergia. Opa, gostei do Cerutti. Ele é um bom vendedor, vou comprar dele. Está entendendo como é que funciona? Maluco, né? Maluco. Isso aí a gente pega nos livros. Isso é treinamento, isso é capacitação. Né? Nós estamos agora, dia 28, com um grande evento falando sobre isso também. Então, tem que desenvolver. Né? Eu acho que ninguém nasce pronto, aqueles 3% ali é o Tião Carreiro da vida e vamos tocar o barco. Né? Tem que estudar. Vamos falar das relações dentro da fazenda. Patrão e peão. O patrão tem que ser um bom vendedor daquilo que ele produz também. Né? Se ele não souber vender aquilo que ele faz para o peão, pode ser que ele não tenha um bom colaborador. Como é que
melhora essa relação? Eu vejo muito assim que nós tivemos uma transformação, certo? Então eu disse, nós temos excelentes exemplos, principalmente no Mato Grosso do Sul, nós podemos esquecer o nosso estado, excelentes exemplos de bom relacionamento trabalhista, né? Só que isso não é geral, né? Então nós precisamos entender o seguinte, que do outro lado eu estou falando com um humano, né? Então esse humano, ele tem sentimentos, ele tem percepções, tem alguns autores, não é a minha linha teórica, mas alguns autores de vendas, trabalham muito essa questão da emoção antes da razão. Tá? Então nós temos que pensar isso. A forma que eu vendo para o meu colaborador, para a minha equipe, eu posso abordar isso de forma mais emotiva, comprometer pelo coração. Espera aí, time, né? Nossa empresa está isso, vamos plantar tantos hectares, vamos colher tanto, estamos juntos ou não estamos, como é que vai ser? Vamos fazer o planejamento. Outra coisa importante, chama a equipe, você fazendeiro, né? Você ouvinte, né? Você que está acompanhando o nosso programa, chama a equipe para fazer planejamento junto. Isso é interessante, sabe? A equipe da fazenda tem que participar. Porque aí, quando eu trago a equipe para participar, eu estou vendo o seguinte, eu compartilho o sonho, os objetivos. Porque a pior função que possa ter é a pessoa fazer algo sem saber para quê. Por que eu estou fazendo isso? Me pediram aqui para para passar a grade aqui, mas não sei, não estou entendendo. O que ele vai fazer? Eu acho que ele vai plantar mais. Então me pediram aqui para separar uns bezerros. Para que nós vamos separando bezerro? Está entendendo? Fica sem humano. Eu quero chamar atenção para isso, sabe? Nós temos que pensar nisso. E aí eu trago as pessoas para decidir junto comigo, né? Eu falo isso também nas empresas. A meta de venda tem que ser construída com a equipe de vendas. Não adianta ser de cima para baixo. Traz a diretoria. Vocês têm que vender tanto. Não vai contagiar. Está entendendo? Você tem experiência nessa relação patrão-peão? Zaidan, não chega a ser o nosso principal foco de trabalho, né? A experiência que eu tenho foi quando lá veterinário, atuei, porque na medicina veterinária eu comecei com cooperativas, né, no sul do país, né, em Sarandi, Constantina, né, então aquela região, né, perto de Passo Fundo, Erechim, eu trabalhava lá com as cooperativas leiteiras. Aí vim para o Mato Grosso do Sul e comecei a trabalhar em loja agropecuária, atendendo fazendas. E nesse espaço, nós prestávamos quase que uma consultoria. Então, toda semana ou todo mês, você estando na fazenda, você sentia isso, né? Então, é uma experiência de estrada. E hoje, eu voltei semana passada do MT, né, lá de Juína, né, estava em Castanheira, então, deixar um abraço para o pessoal de lá, nossos clientes, visitando fazendas, acompanhando fazendas. Então, eu tenho ainda hoje, eu gosto muito disso, sabe? Eu tenho sempre um pezinho lá na fazenda, porque de lá que a gente traz a informação. Tem que ter coisa prática. Não adianta eu falar coisa para você aqui só de livro. Né? Eu tenho que te trazer elementos práticos, né? E isso eu prezo muito nos meus treinamentos. Hoje o sujeito que trabalha numa casa de produtos, como você trabalhou, ele tem que conhecer um pouco a realidade do cliente dele, né? Até para dar uma consultoria, fazer uma orientação. Eu acho que assim a relação melhora, né? Ele consegue mais sucesso com as vendas, né? Exato. E você falou algo importante, isso nós temos que destacar, relacionamento, né? A nossa venda ainda é muito relacionamento. Então, a loja agropecuária, a indústria de sal, a indústria de adubo, né? O pessoal que trabalha com adubação, principalmente em pastagem, é relacionamento. Como que eu faço isso? Eu ganho esse relacionamento, né? Eu tenho que trazer esse relacionamento para mim. Né? E vai muito naquela primeira parte que nós falamos, o raporte. Como que eu gero essa sinergia com o meu cliente? Porque só para exemplificar isso, que eu gosto dessa frase, a gente compra de quem a gente gosta. Anota isso, eu compro de quem eu gosto. Se você é mal atendido, você não volta. Daí a importância do relacionamento. Para isso, esse relacionamento vai gerar. Muita gente vendeu touro no passado com RR, né? Tinha mais um terceiro R que eu não lembro agora. Mas R de raça, quer dizer, você tem que ter um animal de qualidade, e o outro R de relacionamento. Que aí eu acredito que essa fala tudo, que era o relacionamento no pós-venda. Que era o pós-venda. Vendeu o touro, liga para o cliente. Ô, seu João, como é que está a tourada? Foi bem? Como é que foi o desempenho? Foi aquilo que realmente aconteceu? Não é ligar na semana, liga, acompanha. Né? Gera esse relacionamento. Se eu fui bem atendido no pós-venda, eu vou voltar depois comprar. Relacionamento é isso,
sabe? É cuidar do cliente, é falar com o cliente, é se comunicar com o cliente, né? É se preocupar com o negócio do cliente. Né? A última vez que eu estive aqui no canal, eu falei uma frase que impactou o mercado. Falei, o que é isso? Né? Eu disse, né, e vou repetir e continuo com essa afirmação. Né? O foco não é o cliente. Olha que interessante. O foco é o negócio do cliente. O que o teu cliente faz? Eu tenho que me preocupar com isso. Teria N exemplos para te citar aqui sobre isso. O foco é o negócio do cliente. Né? Muito bom. Bom, eu vou deixar uma outra questão para depois do intervalo comercial, que é a seguinte. A autoestima do vendedor é muito importante. Se o vendedor não tem uma autoestima elevada, a chance dele ter sucesso é menor. Agora, como elevar a autoestima? Eu queria que você falasse desse assunto depois do intervalo. Pode ser? Pode ser. Já volto com o Cerutti. Zebu para o Mundo de hoje fala do outro lado da porteira, como vender melhor os produtos do agronegócio. Conosco, o consultor em vendas, especializado no agronegócio, o Dr. Marcelo Cerutti. Cerutti, chegou uma pergunta aqui do Eurípedes Guimarães Rosa, ele é de Juína, ele trabalha numa loja, Sansão Nutrição Animal. Qual segmento do agro investe mais em treinamento? Ótima questão, ótima pergunta. Obrigado, Eurípides, pela sua participação lá de Juína. Nós temos que pensar dois grupos. Vamos pensar pecuária. Quem mais treina na pecuária hoje são as indústrias de nutrição animal. Então, fábricas de ração, na pecuária. Falando de pecuária, né? O pessoal tem que estar sabendo. Tem que estar informação na ponta da língua. Até porque esse setor nós estamos nesse ganho hoje diário, nesse resultado hoje que está a pecuária, que está o boi gordo aí, no confinamento, seja ele a pasto, em função de conhecimento, tecnologia que os vendedores levam para o campo. Eu tenho dito isso. O vendedor do agronegócio, o senhor que está na fazenda, recebe visita de vendedor, não coloca aquela plaquinha, não. Eu vejo uma placa, proibido vendedor. Eu quero pedir para o senhor, não coloque essa plaquinha. Por quê? Está impedindo de chegar a tecnologia, está impedindo de chegar a conhecimento. O vendedor no agro é um profissional que leva essa tecnologia que a Embrapa desenvolve, que as universidades desenvolvem, é ele que leva. E a pecuária fez isso muito bem em função das indústrias de nutrição animal. Né? Mas o nosso produtor está pensando, eu não gosto de vendedor, ele é chato. Tem muito vendedor chato, que está mal treinado. Né? Então fala para ele, seu chato, você está mal treinado, não quero ser atendido por você, manda outro. Né? Pode dizer, entendeu? Não tem perigo, não, na lata. Né? E o outro, falando da agricultura, quem mais treina na agricultura são as empresas de defensivos, né, de adubos. Né? Eu acho que são esse grupo que mais trabalha ali. Hoje o treinamento todo mundo está fazendo. Eu estou dando um parâmetro, né, da minha experiência como treinador, 13 anos com uma empresa de consultoria. Então é com base nisso que eu faço essa observação. Né? Nós estamos crescendo também, está voltando a treinar. Né? Eu falo treinamento aberto, porque muitas vezes o pessoal fala, mas a minha empresa treina. Mas o que ela faz? Ela treina só produto. Tem que treinar produto, mas tem que treinar essas habilidades que nós estamos falando. Né? Habilidade de relacionamento, como se comunicar com o cliente, como fazer um pós-venda. Esse é o outro lado do treinamento. Ficar reunindo a equipe toda semana para falar de produto não significa que você está treinando vendas. Não, você está treinando produto. Você está treinando a tecnologia do produto, que é importante, mas não é só isso. Né? Então, algumas empresas estão voltando forte agora para o segmento de treinamento, a gente tem acompanhado, tem recebido vários contratos nisso, que são as empresas de medicamentos veterinários. Né? Então, elas estão abrindo o olho para esse tipo de negócio também. A questão da autoestima, como é que eleva a autoestima do vendedor? Já que todo mundo pode ser vendedor, tem que ter uma autoestima em dia. A autoestima, ela reflete, essa pergunta é fantástica, hein? Aí nós teríamos que chamar um grupo aí de entendedores, né? Mas com função desse relacionamento que eu faço com produtores, com vendedores que eu conheço, o que eu poderia dizer sobre isso? A autoestima é equilíbrio. Se você não tem esse equilíbrio nas outras áreas da vida, né? E aqui eu falo isso com base no trabalho que nós estamos fazendo dentro da Cerutti, hoje com um profissional que é coach nessa área. Né? Então, o Marco sempre fala isso, o equilíbrio. Equilíbrio na questão financeira, o equilíbrio emocional. Se você não tem esse equilíbrio, como é que você vai ter autoestima? Porque nós somos humanos.
Então você sente isso. Né? Você pode chorar, você pode se emocionar, você pode se frustrar, você pode ter alegria. Né? Nós temos uma psicóloga também no nosso grupo, né? A Miriam Furquim. Ela fala muito isso. Então, autoestima tem a ver com equilíbrio. Então, eu tenho que ter a minha vida equilibrada. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Aquela motivação vazia. Não, passa um vídeo de motivação que a equipe vai ficar boa. Não é assim. Né? Uma conversa do líder com o liderado, né? Uma reunião, uma participação, uma estratégia. Então, a motivação ela não é uma gota que você toma e sai motivado. Né? A tua pergunta é brilhante. Né? Motivação é a construção da estratégia toda, tanto de vida como da empresa. Né? Eu faço parte dessa estratégia, eu estou começando a me motivar. Opa, não, tá legal, tá bacana. Né? Eu me lembrei agora de um projeto de leite em Minas Gerais, balde cheio. Fantástico. Exato. Projeto fantástico. Por quê? A pequena agricultura familiar, acho que não vai nem dar tempo de contar isso, porque já me pediram o sinal. Mas o técnico da extensionista acabava se tornando um psicólogo. Olha aí. Sem ser psicólogo, mas levando coisas boas, não só técnica de produção, mas coisas boas. E muitas famílias fizeram voltar seus filhos que tinham ido para a cidade trabalhar, porque não tinha como ganhar dinheiro, porque a produção começou a Foi um processo de motivação. Um processo de motivação. Bom, mas isso é outra história. Eu te agradeço aqui, doutor Cerutti. Obrigado, viu? Obrigado, eu que agradeço. Zebu para o Mundo volta amanhã às 10h45 no horário de Brasília. Muito obrigado pela sua audiência. Fique agora com a Agenda de Leilões.